Olha, as suas experiências pessoais, as suas tragédias amorosas não servem de régua para interpretar a sociedade. É sobre isso que a gente vai falar. Quem tá certa nessa treta, a Luana ou a Gretchen? Sentimentos individuais não substituem a análise estrutural. Não se trata de quem tem razão, mas do erro em buscar verdades universais em histórias particulares. Luana Piovani, de um lado, diz que homens não se apaixonam. A Gretchen, do outro, diz que sim, existem muitos, mas muitos homens que se apaixonam de verdade. E claro, as redes sociais entraram num fla-flu para discutir quem tem razão. Olha, a pergunta já nasce torta, porque quando duas mulheres públicas discutem se homem ama ou o homem não ama, o que menos importa é quem tem razão. O que mais importa é que as duas estão partindo de um erro que parece clássico. Achar que a própria experiência emocional serve como uma régua para analisar a sociedade. A Gretchen diz que homem ama sim, a Luana Piovani crava que não, que homem não ama ninguém, que isso é uma grande farsa. E a internet, claro, embarcou com gosto, como se a gente estivesse diante de um duelo filosófico, quando na real é só mais uma DR coletiva onde cada um usa o lado do próprio passado, as próprias experiências como argumentos viscerais. Pior, argumentos universais. Não é assim que funciona. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista, comentarista do Meio. Já escrevi e escrevo muitas crônicas sobre relacionamentos e claro que eu coloco a minha experiência, as minhas vivências, as minhas histórias, tudo que deu certo e errado. As pessoas podem se identificar, claro, do mesmo jeito que muitas mulheres se identificaram com a Luana ou com a Gretchen. Isso não significa que as minhas verdades são verdadeiras. Eu já tive a minha fase Luana, já tive a minha fase Gretchen, mas o que eu vejo é que a gente está passando por uma fase de transformação na sociedade. Então cabe tudo. Cabe o estereótipo do homem que a Luana descreve e cabe também o homem que se apaixona, se dedica. E toda essa transformação tem reflexo não só nas relações pessoais, mas nas relações profissionais, familiares. Bora falar sobre isso? Usar a vivência pessoal como prova de comportamento coletivo é como tentar medir a temperatura do planeta com um termômetro enfiado aqui na axila. É enviesado, é limitado e, em geral, é conduzido pela emoção. E emoção é ótima, gente, para terapia, para arte, para desabafar com as amigas, mas não serve para diagnosticar o mundo e muito menos as relações entre homens e mulheres. Talvez o grande X da questão seja justamente esse. As mulheres ainda entram nas relações pelo viés do amor romântico. Ainda têm dificuldade de viver uma experiência ali sem já pensar no destino dela. Não conseguem transar 3 vezes com o Jurandir sem imaginar como é que ele ficaria na foto de Natal da família. Eu tô mentindo? Enquanto isso, o Jurandir mal decorou o seu nome. Já tá ali no WhatsApp falando com outra pessoa. Essa conta não fecha, porque os homens, é verdade, nem sempre se apaixonam, mas as mulheres, em geral, ainda se apaixonam sempre, todo dia, toda hora, por todos os homens com quem se relacionam. Mulheres se apaixonam por pouco, por muito pouco, por migalhas. É claro que a Luana tem todo o direito de enxergar o mundo por meio das suas feridas e suas experiências. A Gretchen tem todo o direito de ir lá estar em paz, de se sentir amada, cuidada. As duas falam a partir de lugares reais, de experiências reais. Só não dá para fingir que isso é sociologia. Dizer que homem ama ou que não ama com base no que se viveu é quase como dizer que toda amizade feminina dá errado só porque você teve uma amiga traíra lá no ensino médio. Generalizações como essa ajudam pouco e atrapalham muito, porque não permitem que a gente olhe para a estrutura. E a estrutura é simples. Homens podem amar, mas muitos não sabem, não foram educados para isso. Foram ensinados a competir, conquistar, usar, descartar, dominar. Quase nunca cuidar. Amor exige escuta, vulnerabilidade, renúncia e o patriarcado sempre diz que isso é coisa de mulher fraca. E ainda assim, tem homem que aprende e desaprende, que tenta, que ama, mas esse aprendizado é individual, é raro, é lento e definitivamente não depende do
Eu vivi, logo a verdade. A discussão entre a Piovani e a Gretchen diz muito mais sobre como nós, mulheres, somos ensinadas a interpretar o amor a partir do que a gente recebe ou não recebe do outro, do que sobre o comportamento real dos homens. A dor de uma e a esperança da outra são válidas, óbvio, só não servem como argumento final, muito menos como um diagnóstico definitivo. No fim das contas, não se trata de quem tem razão, se trata de parar de procurar verdades universais onde só existem histórias particulares. E de lembrar que o amor não é um tribunal, nem uma pesquisa do IBGE, às vezes ele é só um ruído de comunicação entre duas pessoas tentando se entender. E tudo bem, desde que a gente pare de confundir cicatriz com ciência, romance com estatística. O ponto cego dessa conversa talvez esteja aí. Nos homens que ainda estão atolados em estruturas que sabotam a própria capacidade de amar. Homens que não foram ensinados a cuidar, a sentir, a lidar com rejeição, sem violência, a serem parceiros e não apenas provedores ou predadores. O patriarcado, sim, vou falar do patriarcado. O patriarcado moldou o afeto masculino como fraqueza, como falha. E as mulheres, por outro lado, ainda insistem em tratar cada ficada como um prólogo de uma grande história de amor. Falta liberdade emocional, falta pragmatismo afetivo, falta se permitir viver relações sem tanta expectativa, sem amarrar o futuro já ali no segundo date. Amar é bom, gente, mas idealizar demais, esperar demais, cobrar demais de quem mal sabe por onde começa o afeto é a receita da frustração. Tá na hora da gente se divertir mais no caminho sem a obsessão pelo destino. Que olha, no final, quem ama melhor, ou quem sabe amar, nem sempre é quem sofre mais, vive mais, mas quem se escolhe primeiro. Os homens sabem fazer isso desde sempre. Por que as mulheres também não começam a fazer isso? Vamos lá ler alguns comentários aqui. Foram muitos comentários no vídeo da semana passada sobre aquela violência horrorosa que aconteceu dentro do elevador em Natal, onde a Juliana recebeu mais de 60 socos do namorado dela que está preso. E veio uma discussão muito interessante, assim, muitos homens se colocando, muitas mulheres comentando, mas muitos homens se colocando. E eu quero ler aqui alguns para vocês. Olha aqui, o Estevão de Almeida Silveira 382. O machismo também adoece o homem. Só há pouco tempo percebi, graças a muita terapia, o quanto me sabotei e me privei de felicidades por causa da idealização do meu papel como homem. Estevão, pessoal, é exatamente por isso, se dar conta de como esse machismo atrapalha também a vida dos homens. O feminismo não é só um movimento de libertação das mulheres, ainda que sim, tenha muitas coisas que estão acontecendo tem a ver com isso. É um movimento também para o homem entender como foi aprisionado dentro dessa estrutura extremamente complicada, perversa. É uma estrutura perversa, muito mais perversa para as mulheres, mas que também tirou dos homens o direito de viver com plenitude muitas das suas questões de insegurança, de falta de afeto, de medo, de todos esses sentimentos que as pessoas que as pessoas vivem todos os dias. Não são só as mulheres que têm medo, que sofrem, que têm angústias, que têm dúvidas, os homens também. Então, assim, venham homens, vamos participar dessa conversa. Ó, tem um comentário aqui da Lia Fer 18. Esse sentimento de posse em relação às mulheres é perpetuado e reforçado dentro da religião dita cristã. Também, Lia, também pela religião cristã, mas na verdade por todas. Se a gente for olhar a estrutura de todas as religiões, né, nessa parte de poder que comanda, que dita as regras, todas essas estruturas são comandadas por homens, independentemente de ser só cristão ou não. Não, a gente vê isso no Islã, a gente vê isso no judaísmo, a gente vê isso no cristianismo, que é muito grande, né? Tem muitas variações dentro do cristianismo. Então, sim, a religião se estrutura de uma forma a oprimir as mulheres, infelizmente. Esse aqui veio fazer uma provocaçãozinha.
Edmar Luiz da Silva, quando você fala sobre a violência contra a mulher, a audiência cai porque seu público é liberal na economia, mas conservador nos costumes. Não é verdade, Luiz, o Edmar Luiz. O meu público é bastante progressista, assim, as pessoas comentam muito, só que esse é o grande, talvez seja o grande problema. As pessoas já sabem do que eu estou falando, eu quero ir além desse público. O meu público que está aqui, que assiste meus vídeos, em geral, concorda com as coisas que eu falo, e principalmente, não é porque concorda, mas que tem a mesma visão de vida, que entende os problemas do machismo, da misoginia, a necessidade da gente falar sobre desigualdade de gênero. Então essas pessoas acabam não vendo o que elas já conhecem. Então por isso eu estou convidando e convido cada vez mais que pessoas que não estão inseridas dentro desse debate, que venham conversar. Estou aberta à conversa e acho que muitas pessoas que comentam aqui também estão, porque a gente só vai mudar o mundo de verdade quando quando todas as partes participarem dessa conversa. É isso. Tem um comentário interessante aqui, ó. O Taqueta, Kaká. Para quem acha que o sujeito que mata porque foi rejeitado pela companheira não cometeu o feminicídio, sugiro um exercício mental. Avalie se são tão frequentes notícias sobre trabalhadores que matam seus empregadores após uma demissão. Eu não tenho nem o que acrescentar aqui, exatamente. Eu acho que é uma comparação muito boa de ser feita. Natália Nunes 4104. Pensando em como abordar e trazer os homens para a conversa. Como saber quando a gente está militando além da conta, que ao invés de só apontar o dedo na cara, conseguir conversar. Eu tento, mas nossa, quando eu vejo já estou indo com os dois pés no peito com a politicamente correta, principalmente quando eles entram na defensiva, pois muitas brincadeiras neutralizam o machismo e a misoginia. Natália, é difícil mesmo. Eu acho que o mais fácil é a gente se revoltar e tratar essas pessoas como se elas fossem obrigadas e soubessem já do que a gente está falando. Então, o que eu sugiro é respira e deixa que essa pergunta, dê oportunidade para que essa pessoa faça perguntas. Olhe para esse homem e pergunte para ele: quais são as suas dúvidas? Por que você acha que o feminismo é ruim para você? Em que parte, né, dessa convivência, da vida, enfim, da sobrevivência, o feminismo é ruim? Se a gente deixar que os homens façam perguntas, acho que vai ser mais fácil a gente estabelecer uma conexão. Eu acho que pode ser um começo aí. Olha que triste isso. A Lavínia Pimentel. Fui ameaçada de morte pelo meu ex-marido com data marcada para o meu assassinato. No dia marcado, uma equipe da Polícia Civil veio fazer campanha na minha casa, que fica num condomínio. O síndico veio pedir para que os policiais ficassem fora do condomínio porque estariam deixando os moradores constrangidos. Minha vida valia muito pouco para eles. Lavínia, primeiro, sinto muito que você tenha passado por isso de verdade. Segundo, que infelizmente essa ainda é a realidade da maioria. Por isso que a gente, nesse sentido, precisa de uma legislação mais eficiente, leis como aquela que eu falei, que já estão em vigor no Rio de Janeiro, que obrigam os condomínios e os síndicos a chamarem a polícia, a fazerem relatos sobre violência dentro dos condomínios. Eu acho que a partir daí a gente vai começar a ver uma mudança, mas também a gente só vai ver essa mudança se essas pessoas tiverem muito claro para eles o porquê dessas leis, o porquê dessas ações, o porquê a gente precisa envolver a comunidade toda. Gente, hoje não tem dica de filme nem de nada, mas na semana que vem eu volto e a gente conversa mais. Deixem seus comentários aqui, deem like, mandem esse vídeo para as pessoas que você acha que estão com a cabeça aberta e que estão dispostas a participar dessa conversa.
Ei! Você que está comigo aqui no YouTube já acompanha o Ponto de Partida? O PDP é o meu programa das segundas, quartas e sextas-feiras com análises quentes sobre os principais assuntos que movimentam o noticiário e também respostas aos comentários de vocês. Mas alguns temas eles precisam de mais tempo, mais calma e mais contexto. Daí surgiu o Ponto de Partida série. É um formato especial com episódios bastante maiores, produção pensada para streaming e recursos visuais super elaborados para mergulhar e contextualizar temas que merecem um cuidado especial. Por isso decidimos fazer episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina. Não é só notícia, é história, sociologia, um trabalho intenso de apuração e muita pesquisa. Gente que assistiu e escreveu dizendo que finalmente conseguiu entender a origem desse conflito, das raízes na Idade do Bronze até a era da inteligência artificial. Outros comentaram que é um conteúdo tão esclarecedor que deveria ser exibido nas escolas. Que bacana. Muita gente dividiu conosco que conseguiu desfazer ideias equivocadas. E isso deixa toda a equipe muito feliz, porque é exatamente esse o propósito. Clarear o que parece complicado demais e o que está por trás dessa guerra que não nasceu agora. Se você ainda não viu os novos episódios, fica aqui o meu convite. Assine o streaming do Meio e entenda com profundidade e clareza um dos conflitos mais complexos e importantes da atualidade.